Imagina um grupo dentro do hinduísmo que rompe todos os limites dos tabus sociais, onde comer carne humana, cobrir o corpo com cinzas de mortos e meditar sobre cadáveres são práticas comuns. Esses são os Aghori, para alguns santos iluminados, e para outros figuras assustadoras que transitam entre o sagrado e o profano. Essa casta desafia limites que a gente nem ousaria tocar. Tudo em nome da iluminação eterna e de quebrar o ciclo do renascimento. Mas para entendermos o comportamento e os objetivos dos Aghori, a gente precisa antes dar um passo para trás e compreender um pouco mais sobre os hinduístas e as suas crenças. E não existe nenhum lugar melhor no mundo para isso do que a cidade de Varanasi. Ela é a cidade mais sagrada e a alma espiritual da Índia. Um lugar onde vida e morte dançam lado a lado todos os dias. E é nas margens do sagrado rio Ganges, em meio a centenas de corpos cremando todos os dias. Do you ever see dead body? We see every day dead bodies. Onde milhares buscam a purificação do seu karma e de quebrar o ciclo do renascimento. Has he ever eaten human flesh? Varanasi é considerada a cidade mais antiga do mundo continuamente habitada. E ela é citada nos textos mais antigos e sagrados do hinduísmo. Esse é o lugar perfeito para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que esse povo vê a vida e a morte. Os hindus acreditam que Varanasi é a cidade do deus Shiva, que é o deus da transformação e da destruição. E sendo assim, aqui é o lugar perfeito para você morrer. Porque essa cidade, eles acreditam que é um portal diretamente para o divino. E você morrer aqui e ter as suas cinzas jogadas na beirada do rio Ganges é você alcançar moksha, que é o caminho para você quebrar o ciclo do renascimento. Por esses e outros motivos, pessoas de toda a Índia vêm para cá para passar os seus últimos dias. Have you ever seen bodies floating? I see every day dead bodies, but five kind of bodies is not born here. In the burning garden, the pregnant lady, in the holy man sadhu, small chai, snake bite, and skin problem leprosy, no burn. The put in center, in the big stone, the rope, and the cover. Then after show in the middles. So every day you see them? Yes, every day. It bothers you to see them? Our is culture. This is our is culture. Do you also consider Ganga River your mother? Yes, it's our mother. Yes, you drink this water? We are drinking this water. I have free mind. Yes. When people have come bad thing, everything is bad. When you have a thinking is right, good, your thinking is everything is good. Okay. Could you do it like this right now? Yeah, it's okay. This is our mother, my friend. Yeah. Em poucos segundos, conversando com o remador e vendo os campos de cremação a céu aberto, eu entendi que eu estava na cidade mais única do planeta. Uma das coisas que é super comum aqui em Varanasi são essas garrafas, esses galões aqui. Você encontra todo mundo vendendo. Super comum porque peregrinos que vêm de toda a Índia só para cá, para Varanasi, para mergulhar no rio Ganges, eles gostam de levar água para casa, para os rituais e até mesmo para as pessoas que vêm aqui para Varanasi para morrer, elas também, os familiares delas colocam a água dentro desses galões, muitas vezes levam para fazer rituais, levam para dar para a pessoa que está morrendo. Então assim,
Isso é algo extremamente comum. E aqui, ó, atrás de mim, eu dei uma sorte muito grande de que amanhã vai ser um dos maiores festivais aqui da Índia, onde pessoas vêm de toda a região, de todo o estado e de estados vizinhos para celebrar o Chhat Puja, que é, como eles chamam aqui, a festividade, assim, a grande festividade ao Deus Sol. E aí eles agradecem, né, pelo sol deixar acontecer a vida na Terra. Então é um super big deal aqui para eles. E aí as mulheres, elas usam essas cestas que a gente viu ali para levar frutas até o Ganges e oferecer e tudo mais. Namastê. Fine. Assim que cheguei em Varanasi, já vi que estava com sorte, porque a cidade estava fervendo por causa do festival. E sem perder nenhum tempo, eu fui em um dos lugares que mais me deixavam intrigado, os famosos Hotéis da Morte. Bom, eu vim aqui em uma das casas que as pessoas vêm para morrer. Só que essa casa aqui, o que faz ela única em Varanasi é o fato de que ela é 100% mantida pelo governo nepalês. Inclusive, o próprio templo de Shiva, que está ali fora, também foi construído pelo governo nepalês. E as pessoas que vêm aqui para morrer são somente as pessoas do Nepal também. Você não vai achar pessoas da Índia aqui. A dinâmica aqui é, você vem para cá, você tem até 2 meses para morrer. A gente não vai filmar, obviamente, mas tem bastante senhores e senhoras aqui. Em meio ao caos que é Varanasi, eu posso dizer para vocês que dá para sentir uma paz muito grande. Tá do lado aqui do rio Ganges, para os hinduístas e para todas as pessoas que creem, eu acho que realmente não existe um lugar melhor para morrer do que à beira do rio Varanasi, em um lugar tão tranquilo e calmo. Realmente é uma paz incrível. Além desse Hotel da Morte nepalês, existe também um voltado especificamente para indianos. Pessoas de toda a Índia vêm para cá com o objetivo de passar seus últimos dias de vida. Os hóspedes podem permanecer aqui por até 14 dias e, caso não venham a falecer nesse período, são convidados a se retirar. O custo dessa estadia é super baixo, menos de $1 por dia, só para realmente ajudar com os gastos de luz da casa. Eu fui autorizado a entrar em alguns quartos, conversar com alguns residentes e até gravar imagens de um quarto vazio sem a presença de pacientes. Para realmente compreender Varanasi e conseguir entrevistar um Aghori, uma missão quase impossível, era essencial contar com alguém que conhecesse a cidade igual a palma da mão. E por sorte, eu conheci o Akash, que faz tours na cidade e é um dos mais bravos de toda Varanasi. E aí quando eu compartilhei a minha missão com ele, ele topou, mas já falou logo de cara que encontrar um Aghori não era algo garantido. Esse daqui, pessoal, é o Jivan Chakra, que é o ciclo da vida aqui. Que nada mais é do que você é neném, se educa, vira jovem, começa a virar idoso e depois você é cremado. Então, depois que isso acontece, você volta a ser neném. E é exatamente esse ciclo da vida que eles tentam quebrar. Seguindo todos esses protocolos, vindo para Varanasi morrer, a ideia é que eles rompam e não reencarnem para não passar pelo sofrimento da vida novamente. Em uma cidade onde todos vêm para morrer e todos vêm para serem cremados, nada mais natural do que existir um comércio de madeira que funciona 24 horas por dia também. E essas madeiras aqui atrás de mim são madeiras de ficus e também de árvore mango. E elas são uma madeira de qualidade média. Elas não são o top, mas elas são as mais utilizadas aqui em Varanasi. De longe aqui essa é a Rua da Madeira e só tem dela. Por exemplo, uma outra árvore também, uma outra madeira que é incrível, mas essa não é tão utilizada porque ela é mais cara, é a de sândalo. Essa geralmente é só para rituais de pessoas da nobreza, pessoas muito ricas que conseguem pagar o suficiente para ser queimados com sândalo.
E o custo, né, para uma cremação completa vai ser entre os seus 150 e 200 dólares. Vai depender muitas vezes da madeira que você vai utilizar, de quantos quilos de madeira que você vai utilizar também. Uma cremação completa geralmente fica entre 300 e 400 quilos de madeira. Tem pessoas que não conseguem pagar tudo isso, às vezes 200 quilos. E aí o que resulta é numa cremação parcial. Você não consegue cremar completamente e aí as outras partes do corpo, hoje eu consegui filmar um cachorro comendo uma parte. Algumas dessas partes são jogadas dentro do próprio rio Ganges, por membros da família. Eu acho curioso e interessante de ver como que a desigualdade social ela não te abandona nem na hora de cremar o corpo do seu parente. Vai escolher a madeira que você consegue pagar, você vai pagar a quantidade, os quilos de madeira que você consegue pagar. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse comércio de madeira. Como eu falei no início, pessoal, aqui as pessoas vêm para morrer. Cremação acontece todos os dias do ano, sem parar, nem um segundo. E agora a gente vai num campo de cremação para ver como que tudo acontece. Nós estamos seguindo um corpo. Dá pra ver a cabeça da pessoa mexendo e, mano, que loucura. E eles ficam cantando os cânticos Ram Ram, que é o Deus. E aí eles vão levar até o lugar da cremação. E é aqui onde tudo acontece. Onde que a morte e a vida quase que dividem o mesmo espaço. E onde o filho que ajuda na cremação do pai ou da mãe, quando ele está olhando para o fogo queimando, ele está vendo também o provável futuro dele. Porque a verdade é que não existe um lugar mais sagrado para morrer do que esse. Então, quando ele está olhando para aquele fogo, ele sabe que vai chegar o dia dele de passar exatamente por aquilo. É meio surreal estar aqui. Confesso para vocês. Um dos trabalhos mais difíceis e ingratos de toda a Índia é o dos cremadores. Eles trabalham dia e noite, às vezes por jornadas de 14 horas, já que as cremações nunca param. E o salário é aproximadamente R$20 por fogo. E uma coisa que acontece aqui, vocês vão reparar é o seguinte: não tem nem mulher nem criança aqui nesse lugar de cremação. Isso acontece porque eles acreditam que as mulheres e as crianças podem chorar, que elas são mais sensíveis. E se a pessoa que está aqui chora em meio à cremação, em meio a esse ritual, você vai atrapalhar no processo de moksha, que é o processo da pessoa, da alma, sair desse plano e quebrar o ciclo de reencarnação. Então, todo mundo que está aqui está com afeição séria, não importa o quão triste eles estejam, eles não podem chorar, porque senão vai atrapalhar tudo. E talvez você deve estar pensando, com tantos corpos queimando aí, qual que é o cheiro que está nesse lugar? E a verdade é que está um cheiro tranquilo, está um cheiro normal. Eu acho que eles colocam muita coisa, tipo muitas ervas, especiarias, incensos, então ajuda a mascarar bem o cheiro. Tá longe de ser insuportável, apesar de ter 1, 2, 3, 4 corpos queimando aqui do meu lado. Are you afraid of dying? No, Why? I did my duty. I don't know. Why do you think people are afraid to die? लोग तो यूं ही ऐसे डरते हैं हम, लेकिन डरना तो नहीं चाहिए. Have you seen an Agori eating human meat? Yes, yes, very so cute. You use God is pray. So a national, the this body eating national, no problem. Agori is there. What the Ganges means for you? What the Ganga means for you? Ganga, this is my God is the mother. E esse aqui atrás de mim é o fogo eterno.
O fogo eterno ele está aqui há mais de 3.000 anos queimando sem parar. É responsabilidade dos cremadores, dos dooms que trabalham aqui, de manter esse fogo aceso sempre. 24 horas por dia, 365 dias por ano, esse fogo nunca vai apagar. E é ele que dá início a todas as cremações, o fogo sagrado. E por falar em cremação, eu tenho um amigo que entende muito bem de todo o processo, porque ele teve que fazer todo o processo dos pais dele. So before burning the body, we bring the whole body into river Ganges. We wash it for the purification. After that, every person who come with dead body, they will give 5 times of water in the mouth of that person, because our life is made up of 5 elements, and to meet back them, we give 5 times of water. Then the family member put the body on the stair for dry for half an hour. In these minutes, 2 person will go. One will go for buying the wood, and second will go for shaving hair, beard and mustache. And that person must belong from the elder son of the family or the younger son of the family. After shaving hair, beard and mustache, he will also take a shower in the river Ganges to purify himself. Then the son will go to the eternal fire. He will bring little piece of the fire on the dry grass, then he will come to the body. And then the son will touch the forehead of the dead body, and then he will move around the body for the next 5 times with the family. The son will put the eternal fire under the wood. After that, family member will throw sandal powder, sandalwood, camphor, ghee and butter for burning very well. One body takes 2 hours and 3 hours to be burned properly. And if that will be the body of male, the chest will never burn. And if that will be the body of female, the hips will never burn. These 2 parts of the human body is very stronger. So after 2 hours and 3 hours, when the body will be totally cremated, then the son will carry 2 bamboo stick in their hand. They will catch the remaining part out, their family members. Then the son will go to the Ganges, he will throw the remaining part into the Ganges. After that, the son will carry a clay pot. Inside the clay pot, he will carry Ganges water, milk, black pepper, flowers and coins. Mix it together. Then he will carry that clay pot on his shoulder. The son will come to the place where the body was burning, and he will throw that clay pot from the back side, not from the front side. And after throwing the clay pot back, everyone, the son or the family, both of them will never look back. If they will look back, then negative energy start to follow them. Okay. Perfect? Yeah, man, that's super interesting. You yourself participated in a ritual like that. How was it? How did you feel? I think it is the reality of our life. One day everything will be ashes in 2 hours and 3 hours. So what are you proud of? You born here to do the good karma. You born here to stay with friends, with love and with respect. So I don't think you should be arrogant. Yes, for sure. And are you afraid of dying? No, I am not afraid of dying, because in the Varanasi, everyone is seeing life and death at one time. So everyone knows in the end, everything will be in ashes. Yeah. You cannot carry even your body with yourself. Yes, for sure. And why do you think people are afraid of dying? The people are afraid of dying because they are not habitual with that. Yeah, that makes And they sense. think I have made lots of things in my life, and they are very connected to their things, like with the family, with the money. I feel like the 3 days I've been here, seeing death every day, like walking by you, it just hits different, you know, like it just kind of like shifts your perspective, and just really you start looking at it as a normal thing, you know, like it's not that thing that's so far away. Yeah. You know? No, super interesting. Bom, vamos continuar caminhando, tentar encontrar o Aguri. Verdade é que eu tô na rua movimentada demais. Sem chance de encontrar ele aqui, mas enfim, vamos que vai dar certo. O ponto-chave é o seguinte: os 3 dias que eu tô aqui, eu fui nos campos de cremação, que me falaram que é onde eles mais ficam, e não consegui ainda encontrar eles em nenhum lugar. Mas vamos que eu acho que alguma hora tem que achar, não é possível.
passando aqui um pouco de cinza na cara. How do you become a Nagori? हम लोग नागा सन्यासी They are the Naga and hermit. You know hermit means those people who leave their family houses. Okay. They live their life only for the Lord Shiva. This is a culture, tradition. You have to live all the things. हमारे में जब साधु बनाते हैं झटका लगता है 3 बार When they become a Aghori, they got a shock in their penis, Okay. for the 3 times. Really? And then he cannot make any babies, no family. He cannot make any family, any type of baby with himself. And how much time of preparation for to become a Nagori? कितना साल लगे लायक अघोरी बने में नागा सन्यासी 10 साल. It takes more than 10 years to become a Aghori. Is Agori good or bad? So नागा सन्यासी अच्छा हो या बुरा? It's good and bad. पहले नागा सन्यासी ही देश को चलाते थे In the ancient time, the Naga armies run the whole country. They work as a warrior. That's why it is good. And why is it bad? It is not bad because we have to balance all the things. It is not bad. People are afraid of them because when you say Aghori, it will make a different type of photos in your mind. Ask him why they think people are afraid of them. हम लोग घर की चीज पसंद नहीं करते हैं ना Because they don't like the wrong things. And in this modern era, people are following the wrong things. So if you kill the wrong things, people will not like you. People will afraid from you. What are the wrong things? If you are disturbing to someone like women, the kids, and if you are doing the bad thing with the peoples, they are at the time चोरी bad. करता हो If someone is stealing something from you, so they are the warrior. They save our country like that in that time. Has he ever eaten human flesh? कभी आप मानव शरीर खाएं? नहीं Never. Never. Isn't it necessary for it to become an Agori? It is not necessary, but you have to eat once in your life. वो And नजर बंद करके वो दिखाता है वो खाता नहीं कोई it will show you after closing your eyes. You cannot see even it is human or even it's an animal. Your eyes will be closed when you will be on the way of. When you will be on the way of Aghori, your eyes will be closed. Then you have to eat the meat, and then you cannot imagine is the human one. What is the most difficult thing about being an Agori? यही है कि तपस्या करना पड़ता है It is not difficult. You have to go in a quiet area where the people cannot reach. You have to go in the jungle or maybe at the place of cremation. You have to do meditation in the between of that fire. It is the hardest way because no one can sacrifice there. No one can survive there, but they have to do. What is the most important thing in life for you? भजन है To live their life for Lord Shiva, Tapasya, doing the Jnana. meditation to him. That's why you can see the trident, Shiva Lingam and the snake. The most important thing is that सब तपस्या करने से सब when you do the meditation, you will find the different energy. भगवान की छाया The God will save you. They will make a shadow भगवान की छाया on you. आता है वो इंसान कुछ कहता है जो हो जाता है And whatever he will say, it will become true. How does he see death? What death means for him? उसका मतलब है कि आत्मा अभी सांस चल रहा है Death means your body is alive until you are taking oxygen inside and breathing outside. But this is not the life. The real life starts after the death. Then you will live the life. You are not living this life in the human body. After living the human body, you will start to live your life. कौन सी कंट्री Brazil. Like, do you know Brazil? सुने हैं नाम He has been here. सुने हैं नाम He सुने heard that. Okay. Have you ever heard of Ronaldinho, Ronaldo, Neymar? Yes. Yes. He has heard because lots of people come here. This is a touristic place. Ele, pessoal, como vocês podem ver, ele tá, né, cheio de cinzas e tudo aqui tem significado, né? O cabelo dele, a barba dele. Ele não perde tempo com essas vaidades. Acredita que ele não tem que seguir nada do que esse mundo propõe, né? Vaidade, roupa. Ele tá com um pano aqui, semi-pelado e cinzas de pessoas e cal e enfim, várias coisas. Você com certeza já deve ter ouvido falar que as vacas são sagradas aqui na Índia. Mas você sabe por quê? Aqui, em várias escrituras hindus, as vacas têm um nome específico que eles dão para seres
que são abençoadas, ou como eles chamam aqui, Kamadenu, que é um ser que dá muito sem pedir algo em troca, um ser que realiza desejos, né? E muitas vezes eles chamam de mãe, porque a vaca aqui na cultura indiana tem essa particularidade que muitas vezes a mãe não pode amamentar, né? Por às vezes falta de nutrientes, alguma coisa assim, e muitas das vezes a vaca é responsável por prover aquele leite para um bebê recém-nascido. Eu já conheci algumas pessoas que me falaram que foram amamentadas com leite de vaca, então não é difícil de imaginar por que eles têm esse apreço e esse carinho tão especial. Hoje, inclusive, eu vi uma cerimônia muito bonita no qual tinha uma família que estava doando uma vaca para uma outra família. Esse é o tipo de ação que gera um dos melhores karmas que você pode ter dentro do hinduísmo, né? Existe o bom karma, o mau karma. Você doar uma vaca para uma outra família é quase que abrir as portas do céu para você, porque você está gerando muito bom karma ali. Bom, pessoal, finalizando mais um dia agora, é ver a cerimônia mais bonita e mais emblemática de todo o Ganges. Vocês vão gostar, se liga só. Essa cerimônia que eu acompanhei acontece todo final de tarde e é uma das coisas mais tradicionais e bonitas de Varanasi. A cerimônia Arte é onde esses jovens sacerdotes, vestidos com roupas tradicionais e de cores bem vivas, se alinham de frente para o rio Ganges. Ao longo de mais ou menos 1 hora, eles dançam com seus sinos e com outros instrumentos, enquanto você consegue escutar canções sagradas ao fundo. Todo o propósito da cerimônia é oferecer incenso, flores e principalmente luz à Mãe Ganga. A coreografia é precisa e coordenada. Ela simboliza o agradecimento e a reverência dos hinduístas ao Ganges pela sua importância espiritual. E para mim foi muito lindo ver toda a fé e devoção das pessoas nessa cerimônia. Pessoal, a letra aqui na Índia é o seguinte: nunca dá pra falar que tá cheio demais, tá caótico demais, que não dá pra piorar. Meu amigo, meu irmão, tá tão lotado, velho. Tão lotado por causa daquele festival, o Chhat Puja, que é em homenagem ao Deus Sol. E esse pessoal todo, as mulheres principalmente, estão carregando muitas frutas, muitas comidas pra oferecer pro Rio Ganges. Eu vou falar pra vocês, viu? Meu irmão, tá igual show lotado, só que isso andando no meio da rua. Não, esqueça tudo, na moral. É isso, é abraçar o caos. Não, rapaziada, é isso aqui, ó, que loucura. 5 horas da manhã, o pessoal veio aqui pra beirada do Rio Ganges pra ver o sol nascer. E aí eu vejo muitas mulheres aqui com oferendas, né, e etc. E com uma marca, assim. E essa marca, ela serve pra pedir, celebrar a vida longa aos maridos delas. Então, olha só que interessante, não? E mantém as mulheres aqui, meninas, tem umas meninas aqui de 15 anos com essa marca, assim, até aqui. Então eu acho curioso. E aí tem senhoras também, idosas. Curioso. E que sorte estar aqui, velho. Por acaso, tô aqui nesse evento, nessa data tão especial, bem cansado. Aqui em Varanasi
A melhor coisa para se fazer é acordar e pegar o Ganges de manhãzinha cedo, nas primeiras horas da manhã. É difícil levantar, viu? Você chega tarde, sai antes do sol nascer, mas no final das contas vale a pena para conseguir imagens assim. E vamos esperar, né? Solzinho nascer. Mano, se Varanasi já é caótico do jeito que é, com o Ganges lá embaixo, imagina o Ganges lá em cima. Algumas épocas do ano o Ganges sobe, tudo isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim é barro que ele traz e vai até lá em cima. Então assim, todas essas pessoas que estão aqui, é muita gente, todo mundo fica aqui à margem do Ganges, relaxando, trocando ideia. Mas todas as pessoas ficam sem ter onde ir e tudo mais, né? Então, ou seja, a cidade que já é apertada fica ainda mais, bem mais, né? Olha só para vocês terem uma ideia. Ela subiu até lá em cima. Olha onde é que tá agora o Ganges. A diferença de como tá aqui agora, essa parte hoje de manhã, às 5h30 da manhã, e como é que tá agora. Não dá nem para andar direito. E pessoas de todas as regiões da Índia vieram para cá, para essa festa. Mano, que sorte, viu, velho, de ter conseguido estar aqui justo nesse... Mano, foi coincidência completa. Gratidão. Sabe, já tô aqui há alguns dias em Varanasi e eu acho que nunca deixa de ser chocante para mim, com a minha cabeça, ver as pessoas se banhando aqui. Nesse que é um rio muito sagrado, o rio mais sagrado que o hinduísmo, mas que também é o rio, um dos mais poluídos do mundo. O Ganges, ele percorre mais de 2.500 quilômetros pela Índia e ele é o sustento para mais de 400 famílias que vivem, que se alimentam dele. Aqui nessa região, ele fica muito poluído por vários motivos, né? Os principais são várias empresas, várias indústrias despejam o esgoto delas diretamente no Ganges, sem tratamento. E tem também o fato de que todos os dias centenas de corpos são queimados aqui e as cinzas vão diretamente para o Ganges. Isso sem contar as pessoas, né, que tem algumas pessoas que não podem ser cremadas, mulheres grávidas, pessoas leprosas e homens sagrados, gurus, que eles são jogados diretamente no fundo do mar. Chega nessa região do Ganges, fica realmente muito sujo, muito poluído, mas as pessoas não estão nem aí não. Não importa a ciência ter mostrado que é um dos rios mais poluídos do mundo. Tem regiões lá para o norte, nos Himalaias, em Rishikesh, onde ele é limpo. Mas aqui eu posso dizer que eu acho interessante que o pessoal não tá nem aí para a ciência não. Eu acho que onde tem tanta fé, não tem tanto lugar para a ciência. Essa é a minha leitura aqui de toda essa situação. E se tem um lugar que é sagrado aqui em Varanasi, né, um dos vários, são os Ghats, que são a espinha dorsal daqui dessa cidade. Para se conectar do caos da cidade até a paz daqui do rio Ganges, você tem que passar por essas escadarias sagradas, onde você vai encontrar templos, você vai encontrar todo tipo, né, de
lugares de adoração. Não sei se vocês conseguem escutar a música do pessoal cantando. Foda demais. E aqui em Varanasi são mais de 84 gatos, sendo 5 mais sagrados. E eles têm mais de 400 anos, eles estão aqui há muito, muito tempo. E é um lugar onde as pessoas vêm para respirar, conversar, pedir bênção para o rio Ganges, se limparem mesmo. Não tem como falar de Varanasi sem falar dos gatos. Além dos gatos de 400, 300 anos, também tem esse daqui, que é mega, hiper, ultra novo. Aqui, para vocês terem uma ideia, nessa região tinham mais de 200 casas juntas. E aí o governo decidiu comprar, porque as casas estavam ruindo, demoliu tudo e construiu o que está ali atrás de mim, um dos templos do Lord Shiva. Aqui Shiva, a cidade de Shiva é aqui Varanasi. Mas o que para mim é mais interessante de tudo é que, pensando nas pessoas mais velhas que têm mobilidade reduzida, o governo colocou inclusive uma dessas escadas aqui. O governo colocou uma escada rolante, só que ontem me passou uma coisa extremamente curiosa que, tipo, eu tava subindo a escada e aí eu vi uma mulher morrendo de medo da escada rolante. Porque, tipo, eles nunca viram escada rolante na vida, algumas pessoas estão aqui. Então eles morrem de medo, assim, de ver aquela coisa andando. Então a mulher não quis subir de jeito nenhum. Enfim, coisas que eu acho que você só se vê aqui. E aqui atrás de mim, do lado, dá pra ver bastante pessoa raspando o cabelo. E aí na cultura hindu tem vários significados, desde o luto até também o desapego e a renúncia. Muitas vezes o raspar o cabelo quer dizer que você está renunciando ao ego, renunciando à vaidade. Então isso é um ponto importante para eles, principalmente antes de entrar no Ganges. E também um outro significado importante é o de purificação espiritual. Eles acreditam que você raspando o cabelo, você está limpando karmas passados, você está tirando toda aquela carga pesada que ficou no seu cabelo. É a coisa mais comum do mundo. E tem um cara aqui pertinho raspando, limpando o chão, a quantidade de cabelo que tem no chão aqui. So why is Ganga sacred? Why is Ganga holy to you and everybody here? Actually, Ganga comes from the hair of Shivas. This is the main reason Ganga is holy for us. And another point of view, Ganga, when people arrive in Varanasi, first they take shower in the Ganges to wash all the bad karma, whatever they have did in the past. I see. And I mean, everybody thinks here that the Ganga really takes your karma out of you. Yeah. Is that what you believe Yes, as well? yes. But if you are swimming in everybody's karma, isn't it like, how are you not getting You the karma? you of other cannot people? carry anyone's karma because water is not stable. It is continue flowing. So the Okay. karma is also continue flowing. I see. Varanasi, Ganges e os Aghori desafiam todos os tabus e o nosso conhecimento quando o assunto é a morte. O que do outro lado do planeta nós interpretamos como o fim da vida, aqui eles interpretam como a libertação da alma. O que lá nós vemos como ponto final, aqui eles veem como um novo início. E por mais que as nossas interpretações possam ser tão diferentes, eu tenho que admitir que, para mim, presenciar a morte de tão perto todos os dias realmente me fez questionar um pouco as minhas crenças sobre o fim da vida. Eu vou de Varanasi com o coração cheio e feliz de ter cruzado a Índia só para poder ver tudo isso com os meus próprios olhos. Eu realizo mais um sonho porque eu decidi enfrentar o meu medo e você que está me escutando também pode fazer o mesmo.
Quando você se pegar sofrendo e preocupado por aquilo que ainda não aconteceu ou que pode acontecer, lembre-se das palavras do meu amigo Cash, que eu assino embaixo. One day everything will be ashes. So what are you proud of?